Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Basta Querer. Sim. E hoje a minha mulher tem 2 colares. Sim. Que é o que eu não sei se eu ofereci esse. Eu penso que não. Não, esse não é o meu estilo. Não sei. Mas Eu recebi um irmão... da Igreja Pinhal Novo. Pinhal Novo. Sim. Um colar. Pronto. E eu pensei, Quer dizer, ainda ele vai abrir vou ficar com Quer ele. dizer, pronto. Mas olha, irmão, acho que não me fica bem. Pronto. É o A contrário. não ser que seja assim, já ficava bem. Pronto. Então, se quiseres, Assim. eu depois põe uma linha e fica lá preso. Ou no cabelo. Podes pôr no cabelo também. No cabelo também dá? Posso pôr no cabelo. Ai, Só estava a dar-me sugestão. Em vez do casaco, põe no cabelo. Pronto, aí cá. não, do casaco fica bem. Bem, vamos lá a coisas sérias. Então, este é um programa de fé e de alegria. Como vê, a gente vive alegre. Sou alegre, sou feliz. É verdade, há muito tempo que a gente tocava essa música. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Sabem essa ou não? E então, nós também temos o WhatsApp, para onde você pode enviar os seus pedidos de oração. Você também pode telefonar, pode enviar testemunhos. Sabemos que há montes de testemunhos e então nada de preguiças. Conte lá o que é que Deus está a fazer consigo. E pronto, hoje vamos falar sobre a família, na verdade, antes de casar, depois de casar, no meio de casar, depois de morrer, enfim, vamos ver. Vamos lá ver então essa música. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa, apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção, foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz. E no sangue de Jesus foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu? E tu aí, opa, vê se decides, faz a tua opção. Sem muita lega, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Maravilha, maravilha. Apenas fiz uma opção. Então nós vamos ter uma convenção maravilhosa em agosto. E há aí um anúncio sobre como se chama? Acampamento. Já estão abertas as inscrições. Vamos lá ver o que é que se passa. De 17 a 22 de agosto, teremos a Convenção de Fé 2020 com o tema Nascidos para Vencer. E você é nosso convidado para estar todos os dias na nossa sede no Tujal, em Loures. Com uma programação desde manhã até à noite e espaços para toda a família, você pode desfrutar de todos estes dias num espaço reservado para campismo. Veja o que temos para si. Área de campismo e caravanas. Casas de banho com chuveiro. Frigoríficos. Lava-loiça. Tanque para lavar roupa. Micro-ondas. Espaços de refeições. Venha fazer parte desta grande festa. Vá a bastacrer.com e aceda às informações especiais da Convenção de Fé 2020. Nascidos para Vencer.
Ok, se agora Sim. já posso ir acampar. Ok, Porque tá bem, tenho eu um vou lugar para inscrever. lavar a louça, a roupa. Está bem, mas podes fazer isto em casa também. Mas... Em casa não, parece mal. Está bem, então eu vou te inscrever no acampamento. Queres uma tenda, certo? Uma tenda Sim, queres uma tenda? grande, Grande? sim. Tá bem. Com lava-louça, lava-roupas. Está bem, pronto. Tudo é possível, pronto. Ai, que maravilha. Eu, quando era mais novo, Sim. Bem mais novo. eu vivia em casa dos meus pais. E tu? Também, sim. Também, por casa Pois, também. mas os pais eram diferentes. Sim, era bem diferente. Então, os meus pais tinham um mainato. Sim, os meus pais não tinham isso, não. Eu era um menino de queque. Sim, eu não era menina que E um não. dia o Mike descobriu que era menino de queque e já não. e enfim, mas pronto, de facto. Por acaso eu gosto de campismo. Qual é é? o problema? Ah, bem. Eu gostava de campismo, vais para o ar livre. E tal. Hoje és mosquitos? Mosquitos? Não, mas há uma pomada Sim. para os mosquitos. Vai lá, vamos lá ouvir ok. testemunhos. Temos aqui Testemunhos Sim, tem do aqui. Osvaldo. O Osvaldo é um do pastor. Brasil. Ele é muito engraçado. Sim. É desde o início da Igreja Maná. Ele é surfista e é professor catedrático da universidade. Como é que as duas coisas conjugam, não percebo muito Pois. bem. Um grande abraço para o Osvaldo Sim. e para a Débora Sim, e para é os isso. filhos. Sim. Se calhar para os netos. Sim, Ou também. se calhar para os bisnetos, Osvaldo. Vai. Então, ele escreve aqui o testemunho. Ele diz: tinha pedido oração pelos familiares de Irmã Socorro. Entretanto, já receberam notícia de que se encontra recuperados e de volta em casa. Então, Isto deve ser um resumo resumidíssimo, porque aqui a malta ouviu, se Sim. calhar, o Osvaldo falar e pôs isto, como é português, pôs isto ultracondensado. Mas pronto, aqui estamos. Houve oração e Deus respondeu. vamos dizer que a próxima vez ele fala. Ele Pronto, fala, ele grava ele o som grava. mesmo, pronto. Pois é, Osvaldo, Já é fala. isso, fala. Pronto. Mais, Depois aqui de Setúbal, a Rita mandou isso, Rita Rita Sequeira. Sequeira. Agradece pelas intercessões pela sua mãe. Ela foi operada à bacia e correu tudo bem. Já está em casa a recuperar e está bem. Também manda beijinhos para o apóstolo, para o bispo e para toda a equipa do call center. Beijinhos. Beijinhos. Tá bom. Muito bem. E agora temos um anúncio. Pois, eu estou-se manda beijinhos. Eu tenho que recebê-los. Sim, eu também, mas pronto. Pronto, mas isso. Então, nós também temos um programa muito engraçado sobre grupos familiares e eu não sei se temos alguma placa ou temos um anúncio ou o que é que temos. Só temos isto. Então explica lá o que é. Então, isto é, se você quer ter, se você gostava de ter um grupo familiar em sua casa, então... Gostava. Sim, porque está ali escrito, né? Eu estou ali a ler. Então, você pode se inscrever, vai para o nosso site e vai lá encontrar esta mesma placa. Então, você depois se inscreve-se. E grupo familiar é uma reunião no meio da semana, em casa de um irmão, né? Então, o que é que se faz? É uma reunião curta, né? A pessoa canta um pouquinho, dá um pouquinho da palavra, há um tempo para orarmos, há um tempo para fazer uma perguntas, há um tempo de convívio também. Então, é muito bom porque não são muita gente, então a pessoa cria laços de amizade as lições que nós ouvimos, né? Que tudo vem do Manual de Grupos Familiares, então são os fundamentos, são essas coisas que fazem que nós nos firmamos em Jesus, na Bíblia. Então, é muito importante o grupo familiar e também é muito bom. É muito bom, é? É. Vai, temos fotos já? Sim. Então Aliás, vamos lá temos ver alguns, fotos. sim, Tem aqui pronto. uma muito engraçada do Mike. Do Mike, aqui não, está para o Mike. Ali está o Mike. Eli de Gaia mandou esta foto para o Mike. Ó Mike, Pronto. anda cá, Mike. Já se gostas. Ontem passámos as fotos muito rápidas, mas hoje eles demoraram Está mais de tempo. acordo com o teu gosto, esta poupinha aqui, assim. Pronto. Tá? Tá bom. É irmão que fez o desenho, falta agora a barbicha. É ali. Aquilo cresceu-lhe. Vai mais? Sim, entretanto, agora temos algumas fotos diz assim, o Bispo João Mexicanos. Carvalho, staff campismo preparado para receber campistas e caravanistas de Convenção de Fé 2020. Pronto. Também dá caravana. Nós já tivemos Sim. caravanas. Aqui mais fotos, café, gelados e depois mais uma foto. Também diz boa noite, o staff campismo preparado para receber campistas e caravanistas de Convenção. Vai. E mais? E Tem é mais? isso.
Não, tem aqui umas batatas gigantes. Sim, assim. isso foi de ontem, podemos mostrar isso ontem, porque ontem nós não tivemos Não tempo. mostrámos as batatas do Alentejo? Não. Ontem foi algumas fotos que as últimas três nós não mostramos. Então, não a ver tem? se Já não temos. Não tem. Mas está no site. Está no site. Tem a galeria e lá temos, está aqui. Mas isso não é batatas. Então o que é isto? Isto é beterraba. Beterraba, não é? Beterraba? É mesmo. Para mim é beterraba. É muito Mas grande. São muito grandes. São enormes. Puxa, grande a beterraba. Para ver se uma pessoa leva com uma beterraba daquela na cabeça. Quem mandou isso foi o Sérgio, da Alentejo. É o Sérgio da Alentejo. Ele diz, lei de semear para colher, funciona sempre. É uma semente poderosa. Pois é. Sim, senhora. Bem. E tem mais 2 fotos ontem, mas não sei se queres mostrar. Que nós não mostramos ontem. Tem? Uma terra da Albufeira. Olha, esta que eu nem vi. Isto talvez este vem agora. Esta é de Inglaterra. O que é Nelma Limaman diz. Isto parece-me carne assada. Carne assada? Sim, parece-me sim. Eu estou com água na boca. Pois. Vai mais. Entretanto... Bem. Muito bem. Nós hoje vamos falar sobre 2 temas importantes. Um é sobre finanças, porque precisamos de fé para finanças. Temos ouvido muitos testemunhos, sabemos de muitíssimos mais e, portanto, não se esqueça de enviar o seu testemunho, se possível até falado. Você fala a estes aparelhos, fala, tal, depois manda para o programa, porque isso vai animar ainda mais as pessoas. Mas temos falado com muitos bispos e, aliás, podemos entrar em direto com o Bispo Luís, não é? Sim, de Moçambique. O Bispo Luís, podemos entrar em direto com ele. Vamos lá ouvir o Bispo Luís de Moçambique. Olá a todos que me estejam a ouvir, a partir de qualquer canto do mundo e pela via que for. Desta feita eu quero me concentrar um pouco para falar acerca do impacto desta pandemia que o mundo todo está a viver, que é o Covid-19. No caso concreto de Moçambique, em março último, o presidente anunciou o estado de emergência na nação moçambicana. Na altura, o país com cerca de 9 a 7 casos. E envolvido esse tempo, estamos a falar hoje, no mês de junho, o país conta presentemente com cerca de 609 casos, 3 falecimentos por conta dessa pandemia, 400 e poucos casos ainda ativos, com 144 casos já solucionados, pessoas curadas. Relativamente ao impacto, como é óbvio, o que acontece no mundo todo, em todos os países, Moçambique não foge à regra. O impacto no aspecto econômico, nos aspectos sociais, devo dizer que tem sido mesmo devastador. E, se não vejamos, a economia moçambicana, nos últimos 5 anos atrás, estava praticamente estagnada, registrando alguns pequenos acréscimos por conta dos megaprojetos, mais concretamente dos projetos de extração mineira. E mesmo estes megaprojetos que nós respiramos de alívio porque era uma injeção de capital na economia, sofreram um abrandamento, não diria ligeiro, mas um abrandamento muito grande também no investimento. Tudo isso por conta desta pandemia. Então, se associarmos o abrandamento econômico que Moçambique já vivia há anos atrás e toda essa problemática econômica que essa pandemia também está a registrar, conseguimos ter logo uma ideia do impacto do Covid-19 na economia moçambicana. Também é importante relembrarmos o seguinte, foi badalado nos meios de comunicação social. Moçambique viveu, no ano passado, recentemente, o Kennedy e o ciclone Idai, mais concretamente na zona centro e norte. E também esses fenômenos naturais também tiveram impacto
sociais e econômico, afetou várias áreas de trabalho. Então, associado a isso vem o Covid-19. Então, isso só para nós termos uma ideia do impacto que esta pandemia está a ter na economia moçambicana em particular, no mundo, claro, mas na economia moçambicana em particular, associando ao fato de que a todos os aspectos, a debilidade que a nossa economia por si só já tem, dependente mais da importação, dependente da ajuda dos parceiros econômicos que ajudam até no Orçamento Geral do Estado. Então, com este impacto da pandemia, tem sido mesmo devastador. Só para termos uma ordem de ideia, é verdade que o PIB de crescimento de Moçambique, a princípio, estava previsto numa ordem dos 4,2 ou 4,8, né? Mas já foi revisto agora em baixa, numa perspectiva mais pessimista para 2,2. E isso dependendo ainda do impacto da pandemia, o evoluir que ela vai ter. E se formos olhar para os números que temos agora, então, é mesmo para nós vermos. Estamos a falar, só a título informativo, a CTA, que é a Confederação de Empresas em Moçambique, já estão a perspectivar ou a propor até o cancelamento, ou seja, dos contratos de trabalhos, para que as empresas possam então ser revitalizadas. E estão a sugerir que um subsídio, suspensão dos salários todos e um subsídio para os trabalhadores, para também prever o impacto social na vida dos trabalhadores que essa medida poderá ter. Então, só para termos uma ideia do que é que já se cogita aqui nos bastidores. É óbvio que o governo tem procurado tomar medidas, o Instituto Nacional de Segurança Social está a dar facilidades agora para as empresas que têm dívidas, que têm atraso no pagamento de segurança social, alguns perdões dos juros, demora e por aí afora. O Banco de Moçambique também tomou algumas medidas diante da banca, que é a renegociação dos créditos das empresas, dos clientes, isso tudo para desafogar as empresas. Mas os impactos são reais na economia. Só para termos uma ideia do que está a acontecer aqui em Moçambique. Mas é real nós dizermos o que está a acontecer também dentro da igreja. Estamos realmente a vivermos aquilo que estamos a andar por cima do mar, como nós costumamos dizer. Em suma, é isso em termos de impacto econômico, assim, muito resumidamente, do que está a acontecer aqui em Moçambique. Muito bem, haja e obrigado. Desta vez o Bispo Luís está a falar da questão social que está a acontecer em Moçambique. E claro, quando eles dizem que a economia baixou de 4% para 2%, aquilo vai de certeza ser menos de 20%, menos de 30%. Os ingleses são aqueles que têm sido mais honestos, já vêm em 20% a 30%. Portugal diz que vai ser não sei o quê, acredite quem quiser. Não, o impacto é muito grande. E porque as empresas fechadas, 1, 2, 3 meses, como é que eles vão conseguir pagar os salários? Não há receitas e daí vai. Agora, é bom a gente saber onde é que nós estamos para, por outro lado, sabermos qual é a solução. Será que há uma solução? Será que você está em qualquer parte do mundo nesta situação, quem sabe, despedido, com uma empresa que praticamente está no chão, já não tem para onde pega? Será que haverá uma solução para si? Felizmente que sim. É que Deus existe mesmo. E Deus tem um sistema que funciona. Deus é um Deus que dá a mão a quem se volta para Ele. Então, hoje mesmo, no final desta nossa, como é que chama, o programa, eu irei orar por aqueles que dizem: eu quero entregar a vida a Jesus, eu quero andar com Deus, porque esse é o único caminho, andar com Deus. Aquele que é fiel e anda com Deus e que faz o que Deus diz, este vence. Há uma história que vem em Gênesis 26, Cristo. Não importa quantas vezes
muitos de nós crentes já ouvimos, ela é muito a propósito dos dias de hoje. Era a história do Isaac, que viveu num tempo terrível. Já ia na segunda grande fome. De facto, nós estivemos lá em Moçambique o ano passado e foi uma crise terrível com aqueles 2 tufões, partiu muita coisa e agora mais isto. Quer dizer, eu só tenho a dizer que Jesus previu isso. Quando perguntaram a Jesus, isto vem em Mateus 24, como é que será o fim do mundo, como é que acontecerá? E Jesus disse que até viram pessoas dizendo, eu sou Cristo. Veja só. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas isso é apenas o princípio do fim. Haverá nação contra nação, reino contra reino, e depois diz, haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares. Isto tudo já está a acontecer e cada vez com mais frequência, cada vez é mais apertado. E ele diz, todas estas coisas são o princípio de dores. Jesus agora está a comparar estas coisas a uma senhora grávida que, antes de ter o bebê, não é? Momentos antes ou horas antes, começa a ter aquilo que eles chamam de as dores de parto. E as contrações começam a acontecer, sai lá de hora a hora, depois meia hora, não sei, eu nunca tive contrações, mas é assim, não é? Sim. Então nós estamos a ver que estas calamidades cada vez são maiores, cada vez são mais frequentes, cada vez são mais, atingem mais fortemente todo o mundo. Esta pandemia está a pôr os poderosos no chão, literalmente no chão. E com isso está a acontecer também outro fenómeno, que é cada vez mais as pessoas do mundo, palpicando em Estados Unidos, agora recentemente também na Alemanha, também já foi na França, também já foi na Inglaterra, também já foi no Brasil e noutros sítios que a gente nem sabe, porque não nos contam. As pessoas estão-se a começar a voltar, a revoltar. Porquê? Porque não é só o racismo, é a maldade de muito dirigente, os regimes, mesmo quando dizem que é democracia, é tudo é só mentiras e esquemas, é bancos que estão falidos, mas nós é que pagamos, que é para eles tirar mais dinheiro. Enfim, nunca mais acaba isso. E, portanto, os poderosos também estão a ser mega atingidos. Agora, isto tudo foi previsto, isto tudo são sinais do fim do mundo, isto tudo é dito por Deus que são julgamentos, avisos para as nações, e muitas dessas pessoas ouvem mesmo. Ouvem os pregadores, ouvem a mim e outros, mas não ligam nenhuma. E lá há um ou outro que vai dando ouvidos, há um ou outro que se converte, lá há um ou outro que até ora, invoca o nome de Jesus e Deus aí os ajuda. Mas isto me faz lembrar os tempos do Moisés, quando Moisés dizia ao faraó, o Todo-Poderoso, posso querer mando o dono quase do mundo todo, deixa o meu povo ir. Não, ele fazia escravatura ao povo. E hoje, por exemplo, em Portugal, o regime que nós temos é de escravo. Ele escraviza o povo. Antigamente, Portugal escravizava o povo de cor, lá em Moçambique, em Angola, e eu sou desse tempo. E hoje a escravatura é deste regime com o povo de pele branca, vamos assim dizer. É mesmo o regime, é mesmo a maldade, não é? São os impostos intolerantes. E depois injetar dinheiro nos bancos à custa do povo que já está sacrificado e eles vivem regaladamente, ajudam as grandes empresas, as televisões para falar o que lhes convém e daí fora, mas o povo está a sofrer. O povo está a sofrer muito mesmo. E, portanto, nós temos que anunciar que há uma boa notícia. Temos que dar ao povo aquilo que mais ninguém consegue dar, a não ser a igreja. A igreja é de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja, ao anunciar o Evangelho, que é as boas notícias, está a dizer que há uma solução. Não há mais nenhuma, há uma. E que aqueles outros que prometeram e aconteceu, afinal está tudo no chão, mas há uma solução, que é Deus. E, portanto, aquele que se voltar para Deus, verá que Deus é um amigo, dá-lhe a mão e você se levanta. Nesta história do Isaac, havia muita fome, muita fome. Em Portugal já há muita fome.
E ouvimos daqui, da Coral, algumas notícias das pessoas que têm vergonha. Têm vergonha porque realmente quer dizer, é humilhante ter que pedir, ter que ir buscar comida ali a um sítio qualquer. É ultra humilhante, porque a pessoa não é preguiçosa, a pessoa é bem intencionada, a pessoa quer trabalhar, mas não há trabalho. E depois também a grande maioria dos empresários, não é? Eles são pessoas boas, querem ajudar, mas onde é que está o dinheiro? Como é que eles podem ajudar? É impressionante. Portanto, nós temos que ter essa consciência. Nós que somos crentes e que andamos bem, não podemos esquecer esse lado. E não esquecer faz com que a gente agradeça a Deus porque temos as necessidades supridas, mas devemos anunciar o Evangelho, a boa notícia ao próximo. E dentro do possível devemos ajudar o próximo. Felizmente conseguimos ajudar o próximo. Das nossas igrejas nós temos ajudado muito, enfim, as populações locais. Continuamos a ajudar, por exemplo, as casas do gaiato, bombeiros, coisas com, como é que se chama aquilo, com ambulâncias, enfim, fazemos o que podemos. Lá fora, então, os nossos bispos e os nossos irmãos também ajudam. Mas o mais importante não é dar pão e peixe, porque isso acaba. É ensinar a pescar, é ensinar que há um Deus que tem um sistema que funciona. Então, esta história do Isaac vem tudo a propósito, porque Isaac viveu num tempo também muito, muito mau. Às vezes a gente lê a Bíblia como quem está a tomar um cafezinho, e havia uma grande fome e era a segunda fome, e pronto, vamos seguir em frente. Não, havia uma grande fome. Então lê lá, se achas. Sim, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixes ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras. Entretanto, depois no versículo 6 diz... Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que toda a gente estava a fugir daquele lugar, a procurar outros sítios. Sim, ninguém ficou lá. Ninguém foi lá. Sim. E ele também, o Isaac também estava a preparar-se para ir. Mas Isaac era um crente. Isaac era um homem fiel a Deus. E Deus vê tudo, Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus sabe absolutamente onde é que você está, tudo. Então, Deus sempre vai ao encontro da pessoa que está a sofrer. Você acha que é por acaso que está a ver este programa? Não é por acaso, porque Deus está a bater à porta do seu coração. Você que ainda não conhece Jesus, você que está a ver um programa deste pela primeira vez. O meu irmão Luís, ele já faleceu, mas está com Jesus, também rejeitou Jesus porque não estava para ir voltado e porque tinha outros interesses, não sei o quê, mas na hora de ele sofrer, ele estava a morrer com dores, com cancro, queria se suicidar lá em Nova Iorque e logo, por acaso, que não é por acaso, apareceu um pregador na televisão e disse: tu não vais nada suicidar, tu vais entregar a tua vida a Jesus, tu vais entregar a vida a Jesus e Deus te vai salvar. Ontem, ou que foi, ouvimos, acho que foi ontem, ouvimos a notícia triste de que um ator da TVI que se matou, que qualquer coisa deste ano. Claro, toda a gente fica chocada, porque não é que eu o conhecesse, né, mas a gente fica a pensar, poxa, como é que um homem que até é conhecido e acho que era simpático, enfim, desiste da vida, está desiludido, né? As pessoas ficam, poxa, é porque ele, pelo que também pouco a gente sabe, já andava triste, angustiado, a vida não lhe corria bem. E eu sei que há muita gente que está a passar por o mesmo. E você não se vai nada matar, você vai, mas é entregar a vida a Jesus e você vai ser curado, vai ser liberto. Deus vai tomar conta de si, como tomou conta do meu irmão também, no nome de Jesus. Amém? Mas pronto, Deus apareceu ao Isaac. Sim. E deu-lhe uma promessa e ele acreditou. Ele acreditou, ele ficou mesmo lá. E ele ficou. Sim. Ele não fugiu. Não. Ele ficou e fez... E fez o que Deus disse. Deus disse. O que é que ele fez? Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E agrandeceu-se o verão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande.
e tinha posição de ovelhas, de vacas, muita gente a serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, aqui, Deus está a mostrar duas facetas importantíssimas. Primeiro, Ele é o Deus que, quando vê alguém sofrer, vai ter com ele. Você está aí, Deus está aí, está a bater à porta do seu coração, hoje. E não venha dizer que é católico, que ninguém me vira, que é isto, aquilo, aquilo outro. Isso não conta. Nem nós, na Igreja Maná, estamos a dizer que você tem que ser, não sei o quê. Você tem que abrir o coração para Jesus Cristo. Depois vemos que o Isaac obedeceu a Deus. A ver? Ele obedeceu. É o segredo de fazer o que Deus diz. E depois ele saiu daquela crise, na verdade, não morreu afogado, está a ver a comparação, e depois Deus não ficou por ali. E agora o recado é este. Quem está quase a afogar-se em contas ou em desespero, Deus está aí para o ajudar e tirar desse desespero. Mas quem já saiu dessa, é fiel a Deus e já tem a vida no meio desta grande crise, continua a ter uma vida sobrenatural, na verdade, com emprego, com isso tudo, Deus tem mais do que isso. Está a ver? Deus quer usar-se de si como um vaso de honra para influenciar a sociedade, influenciar os seus amigos, os seus colegas, influenciar mais pessoas para que elas também venham para Jesus Cristo. E foi o que Deus fez com o Isaac. Então, qual é a lei de Deus que liberta a pessoa de uma crise financeira? Explica lá, Cristã. Então, a lei principal é o que está descrito em Marcos 4. Em Marcos 4, 26, Jesus falou e ele diz que tudo no reino de Deus é como um homem que semeia as sementes. Então, tudo no reino de Deus é como uma semente que nós temos que semear e depois vai crescer. E depois também diz, né, a pessoa semeia e a semente vai crescendo sozinha, né, a terra produz o fruto, sem que a pessoa saiba como que isso funciona. Então, o nosso papel é semear essa semente e Jesus também diz que tudo no reino de Deus funciona de acordo com esta lei. Por isso é que Jesus disse, por exemplo, em Lucas 6, 38, dai, ser-vos dado. Semeia primeiro, colherás depois. Ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Com a medida com que tu medires, é com essa que Deus te vai medir. Há de haver pessoas que estão-nos a ouvir pela primeira vez e dizem, puxa, se eu vou dar dinheiro para a igreja, então é que eu vou ficar mal. Não, porque quando você dá dinheiro para a igreja, está a dar dinheiro para Deus multiplicar. A matemática de Deus não é subtrair. Você o que der para a mão de Deus, Ele multiplica de volta. Boa medida, recalcada, sacudida. Se a pessoa está, por exemplo, em crise financeira, o que é que pode fazer? O que é que deve fazer? O mesmo que a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, quando o profeta apareceu, foi Deus que lhe mandou. Sim. Ela disse, não tenho nada. Vou fazer o último pão, vou eu e o meu filho pequenino comer e morremos. Ele disse, faz esse pão, mas dá primeiro para comer a mim. Então o homem era mau. Então o homem de Deus está a dizer, dá-me primeiro para comer a mim. Então isso é que se faz. Não, e ele foi guiado pelo Espírito para levar aquela senhora a fazer uma semente em tempo especial, semear em tempo de fome. Ela deu primeiro ao homem de Deus como se estivesse a semear na casa de Deus, e Deus multiplicou a farinha e o azeite durante será quanto tempo e não morreu à fome. Temos outro caso da viúva que também o marido morreu e deixou dívidas, queriam escravizar as miúdas e os filhos. E ela, desesperada, foi ter com o homem de Deus. E você pode telefonar para o SOS, você pode telefonar para o WhatsApp, você vai sair desse desespero no nome de Jesus Cristo. Você vai ser acompanhado, peça para um bispo, um pastor, o acompanhar. Nós estamos em muitos países portanto, na internet, o site do Basta Querer, tem lá muita informação de muitos países. E você, mas o telefone, o WhatsApp não custa dinheiro e as pessoas vão ajudá-lo, vão acompanhá-lo, e você vai superar. Mas
aquela mulher também teve que semear em tempo de fome. Sim. Ou seja, esta lei de semear funciona sempre. Você é um empresário, você semeia. Semeie com fé, porque Deus, aquilo que você puser na mão dele, ele não vai subtrair, ele vai multiplicar, boa medida, recalcada, sacudida. Esse é o primeiro passo para a vitória. Esse é o primeiro passo para sair da zona de desgraça, de desespero. E depois, aqueles que já estão safos dessa área, continuam a semear mais, continuam a esticar a sua fé, porque o que Deus tem para si não é só isso. Deus quer fazer de si uma pessoa que é uma pessoa influente, uma pessoa que passa a ser um abençoador. Nós hoje, na igreja, felizmente, temos muitos, a grande maioria, diria 90 e tal % das pessoas, estão a vencer. Também andam com Deus. Pois, têm temor ao Senhor, são fiéis. Mesmo muitos dão testemunho que, mesmo sem emprego, com as lojas fechadas, eles semeavam para honrar a Deus com o dízimo e Deus deu-lhes mais do que eles tinham antigamente, porque Deus é fiel. Então, você não pare de entrar nessa lei de semear, porque os que já estão, enfim, resolvidos, Deus tem muito mais para a sua vida. Então, agora é a hora de você pôr em prática esta lei. Agora é a hora de você olhar aqui para o ecrã e ver qual é a maneira como você pode semear na casa de Deus, pôr sua semente nas mãos de Deus. E, entretanto, vamos ouvir um hino bonito. Vivendo em fé, andando em fé, e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, e andando em fé, e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, e andando em fé, e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. E agora eu quero orar por si, para que a unção de Deus entre na sua vida, no seu negócio, no seu lar. E por isso, se puder, estenda o seu braço em direção à minha mão e, se possível, até toque no ecrã para tipificar que eu estou a orar por si. Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Deus poderoso, que sabes a história de cada um de nós, que estás sempre pronto a nos dar a mão. E por isso eu sei que muita gente estava a pensar o pior, está neste momento decidido a abrir o seu coração, a andar contigo e receber um milagre. Senhor, também trago aquelas pessoas que não sabem como onde fazer financeiramente e que decidiram aplicar esta lei de semear para colher. E por isso elas vão ter um milagre maravilhoso e eu vou acabar por saber no nome de Jesus. E também aqueles irmãos que já saíram, enfim, dessa zona de perigo, de emergência, porque são fiéis. Tu também tens muito mais para eles. E por isso eu te louvo e agradeço, porque o teu poder vai transformar esses irmãos, esses empresários, em pessoas poderosas, maravilhosas, abençoadores, para irmos mais longe, abrir mais igrejas. No nome de Jesus. Amém
E a mãe, mais um bocadinho desta música é bonita. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé, fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Ah, mãe. E agora, Sim. Cristóbal, temos mais fotos? Eu acho que temos mais algumas fotos. Temos aqui uma que é do irmão que faz anos. Pois, mas primeiro temos esta. Ah, é? Alguns relíquias de famílias. Relíquias. Sim, eu estou a ler o que está aqui. Uau, isto é mesmo... Família Joaquim de Birmingham. Isto é mesmo velho, sim Pois senhora. é. Mais. Entretanto, depois diz Almada on fire. E todos felizes, já viste? Pois Todo é, mundo a estão on rir-se. fire. Vai, que E maravilha. entretanto, uma coisa que tu vais gostar, Que é... agora mesmo, Oh, era bom poder partilhar convosco. Pronto, Susana Balhote manda isto de Vila Nova de Mil Fontes. Ah, que Pronto, bom, muito entretanto, obrigado. ela agora está a comer isto, né? E nós, pronto, nós Isso. estamos aqui. Isto aqui é uma alegria Isto é de Filipe ali. Coimbra. Não, Não? não. Ele fica quase ofendido. Oh, eu a dançar? Não, eu, Filipe, não danço. Ah, tá bom, muito bem. Mas, E aqui, uma lasanha de macarrão, Fernanda Mandista, Pontal, Brasil. oh, que maravilha. Também gosto. Mas, tu gostas? Então não gosto. Ah, é? Vai, este Que irmão faz anos. Este é irmão que faz anos. O Parabéns. Zé Duarte faz anos. Muito bem. Pronto. E depois temos países que estão ligados, que é Irlanda, Paquistão, Iraque, Rússia, né, fora dos países Os assim, outros que a gente sim, não vê aqui. que estão Muito sempre bem. a assistir. Então e agora vamos falar de Família? família. Oh, antes de casar, né? Antes de casar ainda. Sim. Então, vamos falar antes de casar, mas há aqui umas perguntas que se calhar já sim, se também podia já tem, responder. é isso. Há uma, eu começo aqui pelo final, Liliane da Amora. Boa noite, apóstolo. Boa noite. Gostava de perguntar que diz das manifestações satanistas que estavam programadas e foram canceladas. Bem, se for cancelado, acho fantástico. Também hoje falar de um governo global que pode falar sobre isso. Não, existe na Bíblia realmente a menção de um governo global em que, a certa altura, o anticristo, junto com mais dois seres terríveis, vão controlar o mundo. E tudo indica que está cada vez mais próximo, porque as pessoas estão a ficar cada vez mais cansadas dos governantes, que são mafiosos, etc. E depois há de surgir um indivíduo com uma unção e um patuá que consegue enganar as pessoas, mas a nós não vai enganar. Pronto, é isso. Que mais é que há? Agora não me estou a lembrar nenhum. Tem Mas de pronto. ontem. Ontem De ainda, ontem. sim, tem Sim. algumas que têm. Tem a ver com o casamento. O que é que Sim. diz? Tenho uma filha com 17 anos e namora com um rapaz de 18, que não é crente. O que é que eu acho? Eu acho mesmo que a minha mulher acha que isso vai dar muito mal. Vai dar muito torto. É começar um problema gravíssimo. Sim, Pá. ela até pergunta aqui se é por causa da idade, mas não tem a ver com a idade. Idade, tem a ver não. com que o rapaz não é crente. Pois, você experimenta em casa fazer o seguinte: pega num copo de água e ponha-lhe um bocado de água e um bocado de azeite. Abana lá, vê o que é que vai dar. Nada. Pronto, é isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui alguém. Muito bom. Queria perguntar ao apóstolo e à bispo, em relação às prioridades no casamento, como fazer quando entra em choque com a sua chamada. Neste caso, o marido deve colocar em primeiro lugar a sua esposa ou servir a Deus e cumprir a sua chamada. Irmão, eu acho que é óbvio. Jesus diz: põe em primeiro lugar, põe Deus em primeiro lugar. E se a esposa quiser, muito bem. Se não quiser, problema. Porque é que você já estava casada, é uma coisa. Se não estava casada e vai casar com uma pessoa que tem chamada de Deus
e um não tem, ou um diz que não quer, lhe garanto, mas pode ter certeza que vai dar problema. Bem, agora vamos ensinar a palavra de Deus e temos um livro Sim. que é Família antes de casar. Antes de casar. Sim. E tu vais mencionar um resumozinho. Sim. Eu vou-me sentar ali no meu sofá para desfrutar da paisagem. Anda. E depois tu vais explicar que é preciso, que é bom Sim. ouvir, consultar Deus. Claro. Aí tu abanas a mão, acordas-me Sim. e eu venho Queres que mande explicar água, um isso. copo de água, assim? Copo ou- de água, Queres que mande um copo de água? um copo de água. Mas é só ali, assim, Sim, mas a 3 imagina se metros. não estás a ouvir. Pronto. Vai, fala lá. Então, este livro diz antes de casar, né? Você também pode arranjar isso nas nossas igrejas, no online também está disponível. E o livro não é muito grande, mas tem segredos muito importantes. E assim, resumindo, coisas que eu já falei ontem também, né? Que é antes de casar que você tem que ser os olhos abertos, tem que ter os olhos abertos. Porque é antes de casar que você está a escolher, não é depois de casar. A escolha é antes de casar. Então, antes de casar, tem que ter os olhos bem abertos, ver bem quem é esta pessoa que você está a gostar. E tem que ter os olhos abertos para quê? Se ela é muito bonita, essas coisas todas, não. Você tem os olhos abertos para ver como a pessoa é, quais são as falhas, quais são as coisas que não são tão boas. Essas outras coisas que são boas, você vê à primeira vista, isso é muito fácil de ver. Agora, as coisas que não são tão boas, são difíceis, às vezes mais difícil de ver. Então, temos que ter os olhos abertos para ver isso. Quais são as falhas, qual é esta área onde que esta pessoa falha, onde é uma fraqueza e a pessoa consegue ver isso como que ele trata a família, né? Porque antes de casar, a família é sempre a família, ele não muda, mas antes de casar ele quer ganhar você, então ele mostra o melhor. Então, você tem que ver como é que ele trata a família, porque depois de casar, você vai fazer parte da família. Então, vai ser tratado como é que ele hoje em dia está a tratar a família. Tanto ele com ela. Eu estou a falar assim, como é que é só ele, mas ela também. Se ela é assim, muito complicada com os irmãos, muito complicada com a mãe e com o pai, é muito complicada com todo mundo, menos com você. Ela está a ganhar a ti. É isso que ela quer. Então, ela está a apresentar melhor, então tem que ter esse cuidado. Nós podemos ver muitas coisas, né, antes de casar, quando nós ainda não estamos envolvidos tão emocionalmente. Eu até digo que nós devíamos ter os olhos bem abertos antes de começar a namorar. Porque quando uma pessoa começa a namorar, na verdade, já está muito envolvida emocionalmente. Já gosta muito de rapaz, já gosta muito de moça. Então, já fica mais complicado para ver. A pessoa já está meia, pronto, é muita nuvem, muita cor-de-rosa, é muito complicado a ver. Mas antes de namorar, ele às vezes nem sabe se você gosta ou não, pronto. Então, você aí consegue ver muita coisa. Então, aí já pode tomar uma decisão. Olha, esta para mim não dá. É muito gira, assim, mas já vi algumas coisas, isto não vai dar de jeito nenhum. Entretanto, vimos, né, o que é que nós vimos mais? Que a pessoa também tem que saber o que é o casamento, né? Porque há certas pessoas que não se querem submeter, né? Não querem. Eles querem mandar. Elas querem mandar, sempre. Então, se você é uma pessoa que gosta de mandar, que sempre quer mandar, então o casamento não é para si, né? Não é para si porque a hierarquia que Deus instituiu na família é que o marido manda. Na hierarquia, ele que manda para que o seu casamento vá a algum lado, para que é um lar feliz, que é a ideia de Deus. Para ter esse lar feliz, essa família feliz, nós temos que fazer as coisas da maneira de Deus. Se você diz, não, eu acho isso muito, muito bom e tal, é só esta coisinha, eu não me vou submeter a ele. Então, você não casa porque você vai ter um grande problema, porque começa mal e você não quer mudar. Então, seja amigo com as pessoas, mas não se casa, porque isso vai dar torto. Você vai ser infeliz, o seu casamento vai ser infeliz, isso vai ser um grande problema, e depois de casar você desejava que nunca tinha casado. Então, nem se casa. Pronto. Ou então muda. Se você diz, mas eu quero mesmo casar, então já tem que saber o que é que Deus diz acerca de casamento. As hierarquias. Então, você depois começa a mudar, né? Você muda até que você diz, não, eu quero casar, e depois de casar eu vou me submeter ao meu marido. Pronto. Entretanto, uma outra coisa também é amor e sentimentos. Nós não falamos muito sobre isto ontem, mas na verdade isto é muito importante. Porque há certas pessoas que dizem, amor
não há nada a fazer. Vem o sentimento, quer dizer, o amor, pronto, tem alguns caminhos muito estranhos, quer dizer, como que diz que nós somos sujeitos a esses sentimentos, mas isso não é verdade. Nós podemos ter sentimento, mas eu tenho uma opção. Sentimento vem, eu gosto do rapaz, mas depois eu tomo uma decisão. E eu olho, ele não é crente, então eu tomo a decisão. Parece muito boa pessoa, né? Eu sinto alguma coisa, há uma atração, mas ele não é crente. Então não vale a pena, eu decido já, esse não dá para mim. E sabe, sentimento sempre cega uma decisão. Se eu gosto do rapaz e ele não é crente, e ele toma a decisão que eu não quero saber então disso, isso para mim não vai funcionar, então o que é que eu vou fazer? Eu não vou pensar nele, eu não vou querer estar ao lado dele para ver se ele talvez me mudou. Não, eu vou me afastar. Eu vou para outros lados onde ele não está, para não me lembrar. Então o que é que vai acontecer? Esse sentimento vai baixar, até que você quase nem se lembra dele. E ao contrário também é assim, né? Quando uma pessoa diz, olha, ele não é crente, mas pronto, isto é muito difícil. Então a pessoa fica lá sempre a ver onde que ele está, ver o que é que ele está a pôr no Facebook, está a seguir, ver essas coisas todas. Você está a alimentar esse sentimento. Então esse sentimento vai ficar maior. Então você está a criar um problema. Porque você já sabe, ele não é crente, você é crente, isso não vai dar certo. Isso vai dar problemas. Isto é casar com o diabo. Isto é um grande problema. Então, quando você vê isto, tome essa decisão. E esta conversa, sentimento, não há nada para fazer, pronto, né? Isto é nos transmitido nos filmes, na televisão, como é que isto acontece. Isto é uma grande origem, na verdade, em muitos divórcios. Porque as pessoas andam muito pelos sentimentos. Eu sinto esta paixão e de repente acordei um dia e já não sinto mais nada. Mas agora eu fiquei com outro sentimento para a vizinha. De repente tenho um grande sentimento para esta pessoa. E vou atrás. E depois passa mais uma semana ou outra, ou talvez um ano. Acabou-se esta paixão, mas agora a outra. Uma pessoa que anda atrás de sentimentos nunca vai ter nada na vida. Nunca vai ter uma família. Vai ter sempre um problema. E anda de um para outra e nunca vai encontrar ninguém. Não vai. Porque anda atrás dos sentimentos. E nós temos sentimentos, Deus nos deu sentimentos, mas nós temos a vontade própria e nós decidimos se nós vamos alimentar esse sentimento ou não. Se eu estou casada com uma pessoa, vem um sentimento, eu não vou alimentar isso. Porque eu estou casada com uma pessoa. Eu vou, alimentar a minha família, o meu casamento. Então, isto é muito importante que nós falamos isso, que a pessoa sabe disso, né? É a mesma coisa quando a pessoa, imagina que a pessoa diz, mas não dá mesmo, esse sentimento, isto é muito forte, este amor é muito forte, eu não tenho hipótese. Você tem hipótese. Imagina, você anda na loja e de repente você dá-lhe uma ideia para roubar alguma coisa. Você vai roubar ou não? Não, então não vou roubar. Então o que é que isto é? Você sentiu, tinha esta emoção, de repente vem este pensamento, mas você resistiu, porque você não quer. Então, é a mesma coisa. No casamento, no namoro, é a mesma coisa. Nós não caímos em amor, né? Não sei como que se diz em português, é cair em amor ou cair em... Em inglês é fall in love. A pessoa cai no amor, quer dizer, a pessoa não tem hipótese. Nós temos hipótese. Vem um sentimento e a pessoa faz a opção. Então, nós temos que saber o que é que nós queremos antes de casar. Você não vai pensar, depois de encontrar uma pessoa que parece uma pessoa muito boa, o que é que eu quero, na verdade, na vida? Qual será o meu alvo? Né? Você tem que saber, antes de casar, que tipo de pessoa você está à procura. E nesse livro fala, né, que nós temos que escrever o nosso futuro. Temos que fazer assim, o meu conselho é este, que a pessoa faz uma lista. Faz uma lista e tem uma ideia o que é que quer. Então, você escreve na lista, né, duas coisas, duas colunas. A primeira ponha tudo que você gostava que esta pessoa tinha. Né? Ele serve a Deus, é uma pessoa assim muito ativa, é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, ou sei lá o quê. Eu gosto de pessoa alta, eu gosto de pessoa mais pequenina, mais gorda, magrinha, olho azul, sei lá. O caráter assim, pronto, essas coisas assim. Entretanto, tão importante com esta lista de coisas que você quer, é o outro lado da lista onde você diz assim, isto de jeito nenhum pode ter. Se uma dessas coisas está lá nesta pessoa, eu não quero saber, acaba logo. Então o que é que tem que estar lá?
quando uma pessoa não é crente. Ele pode ter todas as coisas, está tudo certo. Se ele não é crente, esqueça. Então, isto é uma coisa que você diz, se ele tem uma dessas coisas, esqueça. Eu não quero saber disto, isto não pode ser de Deus. É quando a pessoa não é crente, quando a pessoa está viciado em drogas, em álcool, em mentiras, ou então você tem certas coisas que você diz, eu não conseguia viver com uma pessoa desta. Imagina você é uma pessoa muito ativa, gosta de fazer muitas coisas. De jeito nenhum você quer casar com uma pessoa passiva, preguiçosa, que nunca faz nada. Você nunca se vai dar. Então você já põe isso. Se ele tem isso, esqueça, eu não quero saber disso. Entretanto, o mais importante, né, que você coloca, que esta pessoa, não, se ele não é crente, está fora. Se ele está viciado em coisas, está fora. Isto é muito importante que nós colocamos isto antes de namorar. Para que nós sabemos, quando aparece uma pessoa, nós já conseguimos analisar mais rápido. Isto é importante, quando nós conseguimos já ver isso. Senão a pessoa vai atrás das emoções e antes de dar conta, ai, como é que é? Ai, está tudo tão certo e eu gosto disso, isso também gosto, damos tudo também. E de repente, depois de algumas semanas, ele não é crente, esqueci-me isso, ele não é crente, e agora? E agora você já está tão envolvida que você começa depois com essas desculpas espirituais. Eu sei que ele vai mudar, ele vai se converter. Eu sei, oh Deus, faz favor, eu sei que esta é a tua vontade, senão eu vou ficar completamente sozinha. Eu não vou casar de jeito nenhum. É esta que eu quero. Oh Deus, faça alguma coisa. Oh Deus, eu vou jejuar. Eu vou fazer tudo. Oh Deus, se tu fazes isso... Pronto. E Deus não é assim. Nós fazemos a nossa opção. Agora, uma coisa muito importante, que nós não fazemos isso sozinha. Porque só Deus conhece o coração das pessoas. Só Deus. Nós podemos ver a aparência da pessoa. Nós podemos ver como é que ele trata a família, como que é mais ou menos o caráter dele. Essas coisas dá para ver. Agora, o que está no coração da pessoa, só Deus é que sabe. Então, por isso é muito importante que nós temos Deus dentro da nossa vida e que nós, dentro deste assunto, e que nós não tomamos logo uma decisão. Então, até temos esse livro, né, que chama Como Receber Instruções de Deus. Eu falo só um pouquinho sobre o livro nesta, né, mas é muito importante que você arranje esse livro, porque aqui o meu marido explica como que nós recebemos instruções de Deus, como que nós podemos ouvir quando Deus nos fala, para que Deus nos dê direção à nossa vida. E casamento é para a vida toda. Então você quer escolher a pessoa certa. Então você quer ter a direção de Deus. Então não pode estar com pressa. É a primeira coisa. Não anda com pressa. Onde cá há pressa, Deus não está lá. E se a pessoa diz-me, se não, ele foge. Se ele foge, ainda bem, deixa ele fugir. Né? Se ela não quer saber, olha, ainda bem que ela foi. Né? Porque se ela, quer dizer, nem quer guardar, não quer esperar, quer logo uma decisão já, ou vai para outra, então ela vai para outra. Aliás, uma outra coisa também é importante que nós vemos, que eu ainda não falei. Também temos que ver, por exemplo, será que ela é uma pessoa que está sempre nas compras? Né? Mas eu agora gosto muito dela, porque ela está sempre bem arranjada, tem sempre roupas muito giras, tem as unhas muito bonitas, está sempre maquilhada, está sempre 100%, sempre, mas sempre. Você nunca vi sem estar arranjada, está sempre. E tu, né, rapaz, gosta disso, então isto é para apresentar aos meus amigos, a minha namorada, está sempre 100%. Agora, tem que pensar, ela está assim, como é que ela está assim? Está sempre com outra roupa, outros cabelos, outras unhas, outros sapatos, outras malas. De onde é que vem esse dinheiro? Quem que paga isso? Será que ela tem outros interesses ou ela passa o tempo todo no centro comercial? Está sempre a ir às compras, está só a pensar nestas coisas. Ela apresenta-se bem e tu gostas desta aparência, mas ela tem outras coisas ou só faz isso? E quem está a pagar isso? É o pai dela. Mas pensa bem, depois de casar, o pai já não vai pagar. Quem vai pagar? És tu. És tu, porque pelos vistos ela só anda nas compras, ela não trabalha, ela não faz mais nada. Então, tem que ter os olhos abertos. É a mesma coisa para a moça. Se ela olha para o rapaz e ela anda ali com um carro e coisa e tal, com telefones e todo arranjados, cabelo assim, coisa e tal, e pronto, assim, toda jeitosa, toda estilo e esta coisa toda. Tem os olhos abertos também. Então, ele já tem um carro. Mas ele trabalha? Não trabalha. Então, como é que ele tem um carro?
esses telefones, essas coisas todas. Ele não faz nada na vida. Como é que ele tem isso? Quer dizer, ele depende de alguém. Também é filho de um pai rico. O que é que vai acontecer? Depois de casar, vai ser o seguinte. Vai conseguir o seguinte. Quer dizer, antes de casar, ele não trabalha. E depois de casar, ele não vai mudar. Ele também não vai trabalhar. O que é que vai acontecer? Que você, moça, você vai trabalhar para ele. E ele vai estar em casa, ai, não há nada, eu não gosto desses empregos, eu estou à procura, eu já olhei, eu já pus um anúncio na internet, já no Facebook, eu estou à procura, mas eu não encontro nada, pronto, porque eu também não posso aceitar qualquer coisa, senão eu sujo as mãos, quer dizer, pronto, então não pode ser. Aliás, ele tem muitos talentos e muitas ideias e fala, mas nunca faz nada. Moça, tem os olhos abertos. Porque também há muito rapaz que é preguiçoso, que não trabalha. Você não quer casar com ele. Tem mesmo que pensar no futuro. E às vezes para os jovens é difícil porque eles andam muito nas emoções e... quer lá saber essas responsabilidades, isso é para depois. Nós somos jovens, nós não pensamos nessas coisas. Tem que pensar. Tem que pensar porque está a falar do seu futuro. E depois de casar, o que é que acontece? Os pais não vão estar lá. Esperemos nós. Né? Que eles não vão estar lá. A mãe não vai cozinhar para ti. Alguém vai fazer a comida. Alguém tem que trazer dinheiro para casa. Alguém tem que pôr o lixo lá fora. Alguém tem que pagar as contas. Alguém tem que fazer um plano onde que vamos comprar o quê. Alguém tem que fazer isso. E isso vão ser vocês. Então, antes de casar, que nós temos que ver estas coisas. Entretanto, né, é importante quando nós pensamos, este parece o rapaz certo, este parece a moça certa, fala com Deus. Fala com Deus e faz o que está escrito neste livro. Você traga diante de Deus. Você, Deus, Deus, parece tudo certo. Ela parece a pessoa certa para mim. Está de acordo assim com as coisas que eu gosto, com a visão que eu tenho. Eu tenho uma chamada, ela também tem uma chamada. Parece mesmo que é de ti, Deus. Mas Deus, eu quero a tua opinião. Eu quero saber o que é que tu falas. Então, a pessoa traga esse assunto diante de Deus e pede que Deus lhe dá instruções, que Deus lhe fala. Entretanto, depois vai orando em línguas, vai... tu queres já falar isso? Sim. Pois, na verdade, era isso, pronto. É agora que eu deito a água, então. É isso. É agora. Eu estava a lembrar. Essa pessoa diz não aguenta os sentimentos. Está a ver? Sim. Às vezes a pessoa está assim no tráfego, não é? E alguém fez uma coisa. Dá um sentimento, dá um murro no outro. Pois é. Mas deve estar tramado. O outro, no outro dia, estava aí na televisão, deu um sentimento de matar a sogra ou o marido, ou o que é, agora está lixado. Pois. Então, não controla o sentimento, não faz mal que alguém te vai controlar na prisão. Mas, a propósito dos maridos... Quer sentar aqui? Não, estou bem aqui, então. Aqui estou bem. É um sofá bonito. Pois. Estás muito verde, mas pronto. É só um detalhe. Eu sou de Benfica, mas isto é... Andar em amor. Estou de luto. Estou a semear. Mas havia uma senhora que queria casar a todo custo. E ela já tinha uma idade que ela achava que já estava muito apertado para casar. Então veio um galã, um brasileiro fala muito bem. Oi, querida, meu bem e tal. E então convenceu ela a casar. Mas ele tinha filhos. Pois. Então ela foi cedendo. Foram viver juntos. Então ele não tinha emprego. Então não tinha emprego. A nossa irmã tinha que tomar conta dos filhos, da comida, porque ele nunca arranjava emprego. E claro, ao fim de 1 ano ou 2, disse, é evidente que o homem quer uma empregada. Pois é. E, portanto, às vezes as pessoas pensam que a gente está a inventar ou que a gente está a pensar uma história assim, da carochinha. Não, isto é mesmo verdade. Bem, mas antes de eu falar sobre o que diz este livro, que é mega importante, vou pedir-lhe ao time para tocar um hino de amor, porque ao fim e ao cabo, o casamento é baseado no amor. Sim, o amor de Deus. O amor do tipo do amor de Deus, que é considerar alguém valioso. Vamos lá ouvir.
do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações Ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Ao teu lado. Sim, melhor. Estava aqui muito perto. Bem, estes temas são muito, muito importantes e quem dera que vocês ouçam, antes de casar, ouçam, porque são segredos muitíssimo grandes. Quando a Crystal falou que quando você ver que as coisas estão bem alinhadas, deve procurar a direção de Deus, porque Deus é que sabe. E estou-me a lembrar de muitas histórias de jovens em que parecia que estava tudo certo. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma história, neste caso era de uma da moça. Servia a Deus, era missionária, ele também. E então o que acontece? Eles começaram a namorar, parecia tudo bem, e a certa altura têm que casar. Decidiram casar. E quando, portanto, planearam, vamos supor, 1 ano, 6 meses, ou não sei quantos meses, ela começou a sentir qualquer coisa esquisito. E chegou ao ponto de sentir que estava doente, porque sentia aqui coisas estranhas. Quando ela ouviu, mais tarde, porque ela não ouviu isto antes, ou porque não ouviu, ou porque não leu, ou porque não quis saber, ou sei lá porquê, ela disse, eu sei porque é que falhou. Porque quando ela casou, até nas vésperas ela teve grandes dúvidas, mas parecia mal. E casou. Em muito pouco tempo, o rapaz tratou-a mal, abandonou Jesus, o pior. Mas, entretanto, deixou um filho. E agora? Agora é uma chatice. Então, neste livro, Como Receber Instruções de Deus, eu explico que Deus é um espírito e que aparece de diversas formas. Ele aparece sempre através da palavra de Deus. Quando você está a ouvir a palavra de Deus, é como se fosse um e-mail de Deus. Porque se Deus fosse mesmo falar com naturalidade como Ele fala, você morria. Se você visse a cara de Deus, você não aguentava, morria. Porque é como se fosse uma radiação atômica tão forte que em uma fração de segundo você não aguentava. Mesmo quando... quem era o servo de Deus? Era Moisés? José? Disse, Não. Moisés. Não foi Moisés que disse, eu quero te conhecer, Moisés. Deus. Porque, puxa, ele disse sim, está bem, eu vou-te aparecer. Mas não posso aparecer de frente porque senão tu morres. Então, Deus ia de costas. E muitas pessoas às vezes pensam que, olha, por exemplo, no caso em que Deus apareceu a Moisés, primeiro veio uma trovada, um fogo de artifício, sei lá, vulcões, mas Deus não estava lá. E isto é importante porque às vezes as pessoas pensam que se Deus aparecer, quando aparecer vai ser aí uma faiscada, uns holofotes, uns efeitos especiais. Não. Depois veio um vendaval tremendo, ouvia-se o vento, assobiava por dentro, e Deus não estava lá, etc. Até que
veio uma voz mansa e suave. E aí Deus estava. Deus não grita. Deus fala suave ao nosso coração. Mas há muita maneira de Deus aparecer e de falar. A primeira forma mais segura é através da palavra de Deus. Quando você está a ver histórias da Bíblia, você está a ver fotografias do Jesus que curou, ou seja o que for. E a palavra de Deus é mesmo de Deus para a gente ouvir. É a forma mais segura de nós ouvirmos. Depois, Deus também usa-se de sonhos, mas há muita gente que tem sonhos porque comeu feijão a mais. Se o sonho é de Deus, tem que estar em conformidade 100% com a palavra de Deus. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas Deus na Terra hoje é a terceira pessoa que está aqui. A terceira pessoa de Deus é que habita na Terra, até Jesus vir e acabar com o mundo. E essa terceira pessoa chama-se o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus aparece de muitas formas. Uma delas é quando você sente uma presença maravilhosa, doce, até fica comovido, e isso é de Deus. Mas Deus também fala diretamente ao nosso coração. Há aí umas certas igrejas que, não sei se continuam a ser assim, que gostavam de ter uns profetas à medida. Quando eu visitei o Brasil, várias pessoas em vários lugares queriam que eu fosse o profeta pessoal deles, de artistas, de políticos, etc. Eu disse, pá, isso não existe na Bíblia, eu não vou ser agora o profeta do político ou o profeta do artista super conhecido. Não, isso não é para mim, porque isso não existe. Bem, mas há pessoas que pensam que é assim, mas não é. Deus fala também ao nosso coração. E, portanto, como é que Deus fala ao nosso coração? Porque é isso que o jovem que quer casar deve buscar. Não deve buscar sinais e maravilhas e não sei o que mais, que você vai ser enganado pelo diabo. Também há aquelas igrejas que usam as caixinhas da promessa. Oh Deus, vou casar ou não vou casar? E depois há uma piada que a gente costuma dizer, não é? A pessoa tira um cartão e diz... o Judas foi e matou-se. Isto não é para mim, não. Oh Deus, agora é que é sério. Tira outra coisa e diz assim, e tu vai e faz o mesmo. Não. Mais uma vez, oh Deus. E tira mais um cartãozinho. E tens a fazer, fala depressa, mata-te já. Quer dizer, depois há aquelas... Eu lembro de algumas pessoas que pediam sinais a Deus. Então o diabo gosta muito de dar esses sinais, não é? Ó Deus, se for de ti, aparece um gato a miar, ou coisas parvas mesmo. E claro, o diabo apresenta a pessoa. Não é assim que você quer que Deus apareça, porque não vai aparecer assim. A forma mais segura é, primeiro, estar na palavra de Deus. Mas, como é evidente, há muita coisa que não está na palavra de Deus, não é? Não diz que o Joaquim vai casar com a Maria, porque senão nunca mais havia livros que chegassem. Então, a pessoa que quer buscar a vontade de Deus, seja para o casamento ou para a empresa, para o negócio, seja o que for, diz a Deus, eu tenho este propósito, mas a Bíblia não fala deste caso específico para mim, então eu vou pedir a tua opinião. Depois de pôr isso aos pés de Jesus, há um tempo em que ele fica à espera que Deus responda. E Deus vai colocar no seu coração a resposta. Porque não é que Deus vai usar do Joaquim de Manela, assim diz o Senhor e tal. Ó apóstolo, profetiza para mim. Ó apóstolo, o que é que você acha? Se tudo está em linha, como a minha esposa disse, eu não vejo mal nenhum que vocês dois casem. Agora, sei lá o que é que Deus vai dizer. Não sei, sei lá. Portanto, não venha pedir a minha opinião que eu não dou. Porque há pastores que também têm a mania de dar opinião. Que está errado na nossa igreja, um pastor que faz isso, está errado e a gente o corrige, não pode. Então, Deus é que vai pôr no coração do rapaz ou da rapariga, dos dois, se a vontade de Deus é para seguir em frente ou não. Como é que isso acontece? Primeiro, nada depressa. A pessoa põe isso aos pés de Jesus e depois fica esperando pela resposta de Deus no seu coração. E a resposta mais fácil de entender é, à medida que você vai tendo comunhão com Deus todos os dias,
à medida que você vai orando em línguas, um dia a gente há de falar sobre isso, Deus vai implantando a vontade dele no seu coração. E, basicamente, podemos dizer que vai criar um sinal de conforto, de alegria, de gozo. É um sinal verde. Quanto mais você ora e espera em Deus, mais alegria você tem por este casamento, você sente paz, você tem gozo, Deus está aí. Mas se você, à medida que vai orando, sente que qualquer coisa não está bem, sente que há uma espécie de irritação, quando se fala do casamento já há qualquer coisa fica esquisito, então é um sinal de perigo. Este caso que eu lhe falei, mas tem muitos, este caso, como lembrar, esta moça sentiu isso. Logo que ela decidiu e o noivo fazer a data do casamento, mas ela não sabia isto, ou porque ou eu nunca tinha ensinado, eu acho que já, ou porque não ligou, ou porque não leu, não sei. O que eu sei é que Deus foi criando no coração dela este sinal de perigo. A ponto dela, um mês antes de casar, dizer foi ao médico, achava que estava doente, e depois disse a algumas amigas, né, missionárias, eu sei se caso, se não caso, porque é que ela casou? Porque não deu ouvidos ao Espírito de Deus. Sim. Está a ver? E, portanto, fez uma coisa que depois sofreu muito mesmo. E depois é uma chatice. Nasce um filho, e depois nasce um filho. Quer dizer, aquilo fica lá, fica uma mágoa. Estou-me a lembrar de um outro caso que não tem a ver com casamento, mas que vai explicar também isto muito bem. Que era, havia um casal de empresários. Juntou-se à nossa igreja e estavam muito felizes e contribuíam muito para a obra de Deus, e estava no coração deles contribuir cada vez com mais dinheiro para que a obra de Deus fosse em frente, porque é o que Deus põe no nosso coração. O empresário tem uma chamada diferente dos músicos, tem uma chamada diferente dos missionários, tem uma chamada diferente de uma pessoa que trabalha não sei onde. Deus coloca isso no coração. E eles eram pessoas fantásticas e tal. Bem, e Deus os abençoava. Então, um dia vieram propor a eles um negócio de compra e venda de ouro. E eles disseram assim, nós temos um dinheiro de reservas e vamos investir neste dinheiro, neste negócio, e todo o lucro que obtivermos deste negócio de compra e venda de ouro, vamos dar para a igreja. Portanto, o motivo era fantástico. Então, como ainda não eram novos na nossa igreja, foram pedir sinais. E o diabo deu logo um sinal. Se é de ti, ó Deus, faz... Não foi assim, mas é ridículo, mas não foi, mas imagina que eu tinha dito, se for assim o gato que mia à meia-noite na janela não sei de quem. Sim, a pessoa talvez pense que é brincadeira, mas é mesmo esse tipo de sinal que a pessoa está a perguntar. Faz. Vou abrir a janela e 2 gatos têm que passar. Ou um fulano tal aparece e telefona, ou coisas mesmo absurdas. É mesmo coisas assim, muito esquisitas. E Deus não entra nessa, quem entra é o diabo, que vai acomodar para dar um sinal errado. Bem, então, eles investiram aquele dinheiro e o homem com quem eles se fizeram sócios os enganou, roubou. Vindas ficaram eles depois a ter que ir gastar dinheiro do negócio normal para tapar as dívidas que o outro deixou, uma chatice. E eles nunca tinham entendido. Oh Deus, porquê é que isto me aconteceu? Eu tinha um motivo certo, então eu quero ajudar a obra de Deus. Quando eles ouviram estas lições, porque passado uns meses, calhou eu estar a ensinar sobre isso, vieram até comigo e disseram, já sei porquê é que foi. Então diga lá, cada vez que, era a senhora a falar assim, cada vez que eu ia falar com aquele homem, o sócio vinha falar com ele, eu sentia muito mal. Eu cheguei a pensar também que estava doente. Ou seja, era o sinal vermelho. A pessoa fica incomodada. A pessoa sente que qualquer coisa não está bem. Está a ver? Portanto, ela percebeu logo. Chega a haver casos em que Deus dá sonhos. Eu estou-me a lembrar de um casal que estava na África do Sul, muitos anos atrás. E Deus tinha dito, sai dessa situação. E eles não saíam. Pediam oração
E eu era apenas diácono, portanto, não tinha autoridade para dizer nada, eu apenas... E nem sabia isto. Orávamos e tal. Então, foi andando. Até que Deus deu um sonho bíblico. E o meu pastor disse, você não está a ver o que é que Deus está a dizer? Mas isto, aquilo, aquilo outro. Entraram naquilo que eles achavam, perderam tudo. Ou seja, este livro, que diz assim, Como Receber Instruções de Deus, foi o livro que me demorou mais tempo a escrever, porque é muito difícil explicar as coisas do Espírito em termos de palavras humanas, de sentimentos humanos, etc. Mas isto já ajudou muita gente. Seja por negócios, seja por mudar de empresa, de lugar e, principalmente, quando os jovens querem casar. Aprenda a ouvir Deus. Deus fala sempre. E antigamente, Deus usava-se dos profetas para falar com o povo. Agora, Deus fala diretamente conosco. Não é o pastor que é o campeão. Deus fala com todos. E se é de Deus, tem que estar, evidentemente, eu ensino isto aqui, 100% de acordo com a palavra de Deus. E, portanto, é isso. Eu vou pedir-lhe ao time para tocar mais um hino para alegar aqui o programa e depois passamos para outro tema que é, portanto, fazer antes de casar, antes de casar, olhos abertos. Sim. Depois de casar, olhos fechados. Sim. É o tema a seguir. Sim. Ou ainda tinhas mais coisas antes de casar? Não. Então, vamos ouvir este louvor e vamos continuar com a família. A família é uma riqueza fenomenal. Muita gente é pobre, todavia, financeiramente é rico, mas ele é pobre, é um desgraçado. Não tem nada, não tem ninguém que o ame, porque ele é um parvo, foi um parvalhão. E há pessoas que, aos olhos do mundo, são pobres, mas eles são ricos. Têm uma família que os ama, têm filhos, têm casa. E não é o ouro e a prata que conta, é o amor que conta. Isso é a riqueza maior que pode acontecer. É nós sentirmos-nos amados. Nós amarmos alguém. No outro dia, Cristo disse uma frase que devíamos dizer mais vezes. Quando eu amo alguém, eu não quero tirar proveito dessa pessoa. Eu quero que ela seja feliz. Eu não quero que ela faça coisas para mim. Eu quero que eu faça coisas para ela. Eu, por exemplo, eu brinco muito com os colares e não sei o quê, mas quando nós vamos a um sítio qualquer, como eu nunca vou às lojas, detesto, não gosto. Quando eu vejo uma coisa que eu acho que ficava bem à minha mulher, eu tento comprar. É verdade ou não é? É verdade. E, portanto, às vezes ela diz que gosta, outras vezes não gosta. Mas o amor é eu querer agradar a minha esposa e vice-versa. O amor não é eu querer tirar proveito, eu querer que ela faça coisas para mim, é eu querer fazer coisas para ela, para que ela seja feliz. E o amor nunca passa. O amor é uma coisa linda. E o amor não é um sentimento, começa com um sentimento, com uma paixão, uma paixoneta, uma atração. Mas tem que se transformar numa amizade, numa vontade de andarmos juntos. Se você estiver aqui no tijolo, e eu estou sempre aqui a trabalhar, ela está lá no escritório, volta anda lá comigo. O que é que eu vou fazer? Anda comigo. Porque eu gosto que ela esteja comigo. Se eu vou tomar um café, eu gosto que ela... A gente deve cultivar isso, está a ver? E isso também é com os meus filhos, está a ver? Amanhã, hoje à noite, vamos a Portimão. E já disse ao meu filho, não és casado, vais comigo. Vai comigo. Porque o amor é a família, vive em amor. Nós devemos ter prazer em andar uns com os outros, de falarmos uns com os outros. Quando é com os filhos, por exemplo, agora eles já são crescidos, mas quando são mais novos, a gente tem que chegar ao nível deles. Não tenho tempo, não me apetece. Não, o amor é a gente descer ao nível das crianças, de
de prestar contas, de tomar atenção, olha que giro, olha, fala lá e tal. O amor é que é a riqueza, não é o dinheiro. Eu conheço colegas que choraram. Disseram assim, Tadeu, tenho uma empresa próspera, dei o meu melhor aos meus filhos, à minha mulher, mas eles não me amam. Eu nunca lhes liguei nenhuma. Paguei tudo, mas eles já não querem nada comigo, estou sozinho. Eu disse, pois tu foste enganado. Tu foste atrás de dinheiro. Não passaste tempo. O teu filho, a tua filha, não quer saber do telemóvel, do carro que tu lhes deste, quer saber do pai, da mãe. É isso que eles querem, um pai que esteja com eles, coma com eles, fala. O amor nunca passa. Vamos ouvir. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, escreve a expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, poder mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, ou desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não houvesse se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não houvesse amor. Uau, bonita essa Muito bonito essa música, música, cheia da unção de Deus. O amor é realmente aquilo que todos precisamos. Deus é amor. E o que nós devíamos almejar, Não sei o que quer Hã? dizer. almejar, até o Chiquinho Pois. sabe E isto. explica-lhe essa palavra, então. Almejar, desejar, procurar, ir atrás de... Pronto. Desejar. Está bem. É o amor, porque essa é que é a maior riqueza de todas. Não é? Porque hoje em dia há um mundo material que só pensa em roupas e carros e modas e não sei o quê, e depois a miudagem toda pensa que isso é que é a vida, depois são tristes, nada funciona, a vida deixa de ter sentido porque eles não foram ensinados. Não foram ensinados que isso é plástico. O amor
é a gente ter consideração pelo próximo, a gente querer o melhor do outro, a gente tapar no nudez do outro, a gente ter vontade de andar juntos, de falar ou não falar. Quando uma pessoa está tão à vontade quando fala como quando não fala, é? A gente pode estar sem falar. Não é preciso estar a falar, mas tem prazer de estar junto. Isso é muito importante. Bem, mas agora vou-te pedir que tu agora fales do outro ângulo, que é porque antes de casar devemos ter os olhos abertos para ver se nós aguentamos os defeitos da pessoa. E realmente escrever uma lista daquilo que não posso aceitar é muito importante. Agora, depois de casar, temos só os olhos. Porquê? Porque agora é para viver. É? Temos que ser tolerantes. Já sabíamos que ele tem esse defeito, ou assim, temos que tolerar. Não é agora de andar para aí e inventar histórias. Certo? Sim. Fala. Eu vou-me sentar ali outra vez. Sim, é melhor sentar lá, pronto. Porque senão fica aqui, interrompe, dá-me lá vontade de dizer os achos. Se leves o microfone mesmo, mas pronto, não tem problema. Está à vontade. Também tem esse livro que se chama Casei e Agora. Então, isso é depois de casar. Então, só vou mencionar alguma coisa, porque já não temos muito tempo. Então, depois de casar, então, agora a pessoa já não tem os olhos abertos. Já não vai olhar para esses defeitos. Você já fez a opção antes, já decidiu que ele não vai mudar, você vai agora viver com esses defeitos. Então, agora você fecha os olhos para esses defeitos e agora você abre os olhos apenas para as coisas boas. E agora o que é que começa? Depois de casar começa o quê? Agora começa um tempo de adaptação. Porque casamento não é uma coisa que acontece, não é festa e a pessoa, pronto, é festa e agora já estamos casadas e agora, pronto. Agora, na verdade, começa a construção da sua família e do seu casamento. Agora começa o trabalho, né? E ainda bem que a pessoa está cheia de amor, está apaixonada, porque aí faz as coisas muito mais fácil, tudo fica mais fácil. Então, nós precisamos de um tempo de adaptação. E o tempo de adaptação depende muito das pessoas, né? Há algumas pessoas porque já decidiram muitas coisas antes, já falaram muitas coisas antes, então às vezes a adaptação é menos. Outras vezes é mais porque eles falaram pouco antes, ou certas coisas que eles nunca decidiram, ou então eles vêm de duas famílias muito diferentes. E isto é mesmo uma realidade. A adaptação, nós temos que pensar assim, são duas pessoas, cada pessoa vem de uma certa cultura, vem de um certo passado das coisas que ele acha isto é normal, é assim que se faz as coisas. Uma pensa assim e outra pensa assim. E especialmente quando as famílias são muito diferentes, né? Então o que eles trazem dentro do casamento são coisas, muita coisa diferentes. Porque uma diz, não, é assim que se faz, e outra, não, é assim que se faz. Então aí começa o trabalho. E o trabalho é o quê? É o trabalho da adaptação, onde o casal vai decidir como eles, como casal, vão viver. O que é que eles vão fazer do que ela fez, do que ela está habituada, o que é que eles vão fazer, o que ele está habituado, como é que eles vão viver a sua vida, como é que eles vão fazer as coisas. Entretanto, é esta adaptação, e pode demorar menos tempo, ou mais tempo, quando uma pessoa tem dificuldade em mudar e quer a sua vontade, então vai levar mais tempo, né? Começa essa fricção e esta coisa e tal, mas eu quero as coisas da minha maneira, mas isso também é bom, tal. Então, aí é este tempo de adaptação. Agora, a coisa boa é, né? Quando a pessoa se adapta, a pessoa vai se adaptando, então cada vez vai ficar mais e mais fácil. No princípio é mais complicada, né? Mas depois, quando a pessoa já conhece as outras, a pessoa já tomou decisões como é que eles vão viver, a pessoa depois já sabe que há certas coisas que ele nunca vai mudar, ele sempre pensa assim, a pessoa já sabe, pronto. Então fica tudo mais fácil, a pessoa começa a aceitar outra pessoa, mesmo como é que ele é. Porque há coisas que nós vimos antes de casar, mas outras coisas que não dá para ver, né? Uma coisa é namorar, que a pessoa só está junto, né? Quando não está o tempo todo junto. Mas quando nós vivemos juntos, depois de casar, 24 horas, a pessoa está junto o tempo todo. Mesmo quando você acorda mal disposta, né? Estão lá juntos. E ela nunca te vi mal disposta. Nunca te vi irritado. Ou então ela, depois de acordar, quer dizer, ela precisa de algumas 2 horas para, pronto, para começar assim, a acordar, né? Ou então,
Ele à noite, ele gosta de dormir muito tarde e ela gosta de dormir muito cedo. São muitas coisas assim. Ou então ele gosta de comer muito, né, que em geral é o caso, porque os homens estão sempre com fome. E ela, pronto, ela... O quê? Tu não estás sempre com fome? Tu olhas para o relógio e ficas com fome. São 1h. Estou com fome. Nunca é ao contrário. Nunca é, eu estou com fome. Que horas é que será? Não. São 1h. Estou cheio de fome. São 5 horas. São 5 horas. Eu preciso de um lanche. Eu estou cheio de fome. Então, os homens em geral, claro, estou a falar em geral, né? Gostam de comer. Então, essas são todas coisas que, na verdade, em si são coisas pequeninas, mas nós temos que nos adaptar. E o casal tem que tomar decisões como que eles vão viver. E aí é muito importante que nós obedecemos a hierarquia que Deus colocou. Quer dizer, o seu casamento é o marido e a esposa. Não estão lá os sogros, amigos, nada, nada. É vocês os dois que têm que tomar a decisão como vocês vão viver. E é muito importante que isso aconteça logo depois de casar. Para que a pessoa não fique anos e anos e todos dizendo, como é que vamos fazer? Depois decidimos, não. Não deixe ninguém tomar essas decisões que são tão importantes e tem que fazer isso logo depois de casar. Certo? Certo? Ou errada? Certo. Não, eu acho também que antes de casar há uma coisa que se calhar devias também falar, que é, deve-se combinar. Sim. Sim, na verdade. Isso antes. Essas coisas... Porque há coisas básicas Sim. que não podem acontecer. Uma, não pode acontecer que o paizinho e a mãezinha dele, ou o paizinho ou a mãezinha dela, que venham interferir. Pura e simplesmente não pode. Sim. E se um deles achar que não tem mal nenhum, não faça casamento. Você vai ter um problema gravíssimo. Porque a Bíblia diz que o casal sai da sua parentela e vai viver sozinhos a sua vida. A mãezinha, o paizinho, normalmente são as mães que gostam muito de interferir que, na vida do filho ou da filha. É garantido um problema gravíssimo. Depois também tem que decidir na área financeira. Como é que vamos fazer a parte financeira? Juntamos o dinheiro e o que é que se faz em primeiro lugar? Sim. Depois vamos ter que decidir se queremos filhos ou não queremos filhos. E quando é que queremos filhos. E uma série de coisas, porque não é depois de casar é que a pessoa vai pensar, então e agora? Então Sim. e agora? No final ela quer filhos, ele não quer, né? No final ela quer uma grande casa e ele não quer saber da casa, quer dizer... Mesmo, por exemplo, aqueles que... Para já é assim, se um tem chamada de Deus e outro diz que não tem, você não se meta nisso. Porque você que tem chamada de Deus, não vou contar as histórias, mas tenho muitas histórias na Maná, que a pessoa diz, porquê é que eu casei? É um tormento, é uma chatice. A pessoa sente-se infeliz. Porque Deus quer ele num lugar e ele não se sente nunca realizado porque não está lá isso, Deus não está lá, onde ele quer. E a mulher faz-lhe guerra. Tudo isso tem que ser combinado. Ao contrário. Ao contrário, sim, ao contrário. Depois mesmo quando os dois têm chamada de Deus, têm que estar bem cientes que chamada de Deus é para fazer o que Deus quer. Não é um que vai dizer que a minha chamada é isto. Sabe que eu sou fundador, né, da Igreja Maná e já ouvi, não vou dizer de tudo, mas já ouvi muita coisa. As pessoas chegam ao pé de mim e dizem, a minha chamada é esta. Pois a tua chamada é estar calado e faz o que for preciso. Porque se a pessoa vem com a atitude que eu é que vou dizer aos meus chefes o que é que faz, e isto faço, aquilo não faço, tu vais te dar mal. Não é só comigo, com qualquer pessoa em liderança, porque o ministério não é nada disso. Nem a empresa, sou chefe, eu agora sou aqui empregado, eu digo como é que é, porque quando não, está a ver, a coisa está séria. Não. Enfim, tem que se combinar como é que eles vão viver. Sim. Depois é onde é que vão morar. Outra coisa. Depois qual igreja vão servir. Porque é casos raros. Mas um vai a uma igreja, o outro vai a outra. Mas que grande confusão é essa? Então, mas que história? Não há união? Não há... Sem união, o diabo entra facilmente. Então, todas essas coisas podem ser e devem ser pensadas, faladas,
E depois há uma coisa que é básica. E eu e a Cristo falámos também disso, que é assim, eu vou sempre pôr Deus em primeiro lugar. E ela disse, eu também. Portanto, se nós fizesse alguma asneira, a gente já sabe. E ela vai pôr Deus em primeiro lugar, e eu também. E isso nos protege, porque assim a gente já sabe que nós os dois temos que pôr sempre Deus em primeiro lugar. Então, isso, a próxima semana vamos continuar. Sim. E eu quero orar para que vocês façam a decisão certa, aqueles que ainda não são casados, e orar para aqueles que, que já são casados, que sejam felizes, que aprendam a viver juntos, aprendam a não buscar o interesse próprio, mas a desejar que, no meu caso, o marido seja amigo, que queira que ela seja feliz, fazer coisas que você sabe que ela gosta. E ela faz a mesma coisa. Ela faz a mesma coisa. E isso é muito importante, porque isso é que é o amor, é a gente querer e fazer coisas para o outro, não é eu que aqui ele faça para mim. Então, Cristo, ora lá por todas as jovens que não estão casadas e as senhoras já estão casadas, e eu depois vou orar pelos rapazes e os homens. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas as moças que ainda não estão casadas diante do teu trono. Eu peço que tu as ajudes para ter os olhos bem abertos e que tu as vais guiar, que elas vão ser felizes, elas vão encontrar a pessoa certa no nome de Jesus. Também traga todas as moças, senhoras que já estão casadas diante do teu trono. Eu peço que tu dás a elas sabedoria e entendimento para que elas construam o seu casamento de acordo com o teu manual, de acordo com as tuas prioridades. E em nome de Jesus, elas vão ser felizes. E eu peço, Espírito Santo, que tu derrames o teu amor, a tua paz sobre a vida delas, sobre o casamento, família delas, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu trago todos os jovens que ainda não estão casados e te peço sabedoria para eles, proteção, para que eles façam as coisas certas. E também aqueles que já são casados, que é o meu caso, nos dês sabedoria e discernimento e amor para tratar as nossas esposas como deve ser e a nossa família, tu assumindo as responsabilidades e no teu poder. Amém e amém. E agora, acho que ficava bem uma música que ali a Filipa escolheu, que eu acho que fica mesmo bem, que é Construir a Casa na Rocha. Vamos construir a casa na rocha, a família na rocha. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Então, temos umas fotos muito engraçadas. Muito obrigado pelas fotos. E vamos lá ver. Então, temos aqui a Lídia e a Aruna de Golfe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu não sei o que é aquilo ali, mas é bonito. É um sinalzinho. Sim, pronto, é isso. Em frente. E depois, temos aqui... Estou ligada ao programa Basta Crer. Um abraço a partir de Lobito, Angola. Lobito. João Douglas. Lobito. Pois é, aquela camisa deve estar pingada, ou então o modelo, como a minha. Aqui a Carla Rolão, né? Olá a todas. 19 anos de casamento e o fruto do casamento. Pronto. Está lá o filho. Parabéns. Parabéns. Ai. Entretanto, boa noite, Apóstolo Bispo. Sou Alton, da Igreja de Albufeira. Bom apetite virtual. Mas eu gosto muito disso. Sabe, essas coisas virtuais. Depois também estamos ligados, né? Em Marrocos, Turquia, Itália, Venezuela, Chile, Arábia Saudita. Né? E depois ainda a Paula de Londres diz, boa noite, família. É para dizer que este programa sobre a família é uma bomba. Sim, pode-se repetir. É uma bomba. Pois é. Quem dera que ensinasse essas coisas nas escolas e universidades. E agora, eu quero orar por vocês que telefonaram, escreveram a pedir oração.
E por isso eu vou pedir ao time que toque baixinho uma música que diz somente crer. Sabe, Deus responde sempre. Tudo que nós temos que ter é fé. Há aqui pessoas que está grávida e pede oração porque também está infectada. Há outra que suspeita, há outra que tem um familiar que também tem. Isto tudo vai secar para a raiz no nome de Jesus, porque os demónios, isto não são demónios, são vírus, eles vão mesmo secar para a raiz. Há pessoas que têm problemas nas pernas, há pessoas que estão internadas no hospital, lá em Angola, há pessoas que têm dores horríveis na cabeça, há pessoas que têm crianças de 7 anos com situações, há pessoas com depressão, com pânico, pessoas com diabetes, com vícios, enfim, mas nada é impossível para quem crer, porque Deus cura sempre. E por isso, estenda a sua mão na minha direção. Se possível, toque no ecrã. Senhor Jesus, eu quebro o poder desse vírus nessas pessoas que escreveram, ou aquelas que estão neste instante também a pedir. Vírus seca para a raiz, em nome de Jesus. Também quebra o poder do diabo que está a operar na vida de muitas famílias, que veem coisas nos negócios de pessoas, que sentem coisas e que veem coisas. Eu também falo aos corpos que recebam o poder de Deus e fiquem curados, funcionem bem, em nome de Jesus. E para ti, Jesus, toda a glória, toda a honra. Amém e amém. E canta este hino, e agora canta desta maneira. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Eu quero falar para aquelas pessoas que até acreditam em Deus, mas não sabem se estão salvos. Quero orar para aquelas pessoas que estão desesperados, sem vontade de viver. Você hoje vai entregar a sua vida a Jesus. Porque Deus conhece o seu coração. E esta é a solução. E vai ver como tudo vai mudar para melhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se pode salvar a si próprio, só Ele tem esse poder. E quando você entrega a sua vida a Jesus, tudo muda dentro de si. Faça esta oração comigo aqui, vão ajudar também. Diga comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu admito, também falhei. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E pronto, meus amigos, até amanhã. A gente se vê. Amanhã temos mais Palavra de Deus. Deus é teu amigo. Deus é teu amigo. Deus está comigo.